Olá, alunos do segundo ano de Pedagogia. Hoje nós vamos discutir as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Antes disso, eu gostaria que vocês fizessem a anotação, tivessem à mão um caderno e uma caneta e anotassem uma linha de tempo que eu vou estar colocando para vocês. Então, a nossa linha de tempo da educação infantil vai começar com a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. Pela primeira vez, ela vai estabelecer o atendimento em creche e pré-escola como um dever do Estado e um direito da criança na época de 0 a 6 anos de idade. Em seguida, nem tanto, mas 1996, vem a Lei de Diretrizes e Bases, reconhecer a educação infantil como um segmento que promove a aprendizagem e que é uma parte integrante da educação básica. O que é educação básica? Educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Em seguida, nós temos uma outra data, que foi 1998, com o referencial curricular para a educação infantil, que nos brinda com orientações didáticas, com sugestões para os professores e com objetivos, né? São 3 volumes e a professora inclusive já comentou com vocês na aula anterior. Após 1998, nós tivemos na nossa cascata, aqui na nossa linha do tempo, em 2009, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil que surgem para orientar o planejamento curricular das escolas de uma maneira em geral, escolas públicas e particulares, e propõem a organização por eixos de interações e brincadeiras. Bem, ela também vai nos trazer a indissociabilidade entre o cuidar e o educar. O cuidar, antes de 88, eram as creches assistencialistas, né? Quando as mães trabalhavam, deixavam as crianças na creche, essas creches mais cuidavam do que educavam. Então, hoje nós temos, né, na educação infantil, o educar e o cuidar totalmente articulados. Bem, então vamos agora, depois dessa exposição da linha do tempo, e mais um itemzinho eu vou colocar nessa nossa linha do tempo, que em 2017 nós tivemos a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que institui e orienta também a implantação de um planejamento curricular ao longo de todas as etapas da educação básica. E na educação infantil, ela dialoga com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, mas traz um detalhamento maior na lista dos objetivos de aprendizagem, que em breve nós estudaremos também. Então agora vocês vão ter à mão, como eu solicitei, impressa a resolução, que eu vou estar lendo para vocês alguns artigos importantes. A resolução 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Eu vou começar focando com vocês o artigo 3º. Eu vou ler e vou dizer a vocês
o foco nesse artigo para estudo, reflexão e para concurso. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e sociológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, vocês estão vendo aí que com as diretrizes nós temos essa data, né, de 0 a 5 anos. Quando a gente fala busca articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte da nossa própria sociedade, né? Da nossa cultura, da nossa arte, do ambiente, das ciências, da tecnologia, para tentar fazer com que possamos desenvolver essa criança integralmente. O artigo 4º, então nós temos no artigo 3º essa articulação das experiências e os saberes. Vocês vão sublinhar isso aí e dizer, deixar registrado nesse artigo. O artigo 4º vai falar importantemente das propostas pedagógicas da educação infantil, que deverão considerar que a criança é o centro do planejamento curricular. Antes, a criança nunca foi o centro, né, do planejamento curricular. Antes, inclusive, dessas diretrizes e da Constituição, a gente tinha sempre no centro o professor. E aí nós temos hoje a criança como centro do planejamento curricular, que é um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas o que acontece? Vivencia, ela constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, ela constrói a sua identidade pessoal. Vocês vão sublinhar, né, que é nessas interações, relações e práticas cotidianas que ela vivencia. Vocês vão daí para frente sublinhar tudo, até produzindo cultura. Então, a criança realmente tem a sua voz, a sua vez, e é o centro. Em seguida, nós vamos para um outro artigo. Eu estou pulando um artigo que não vamos ter como foco. Desculpa, nós não vamos pular, nós vamos ver o artigo 5º, sublinhar aí o que interessa do artigo 5º. Podem sublinhar a educação infantil, primeira etapa da educação básica. Isso cai muito em concurso, né? Que etapa é e como que ela é oferecida? Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. O que é um espaço constitucional? Espaço institucional não doméstico. Não é de casa. Então, ela é o quê? Um estabelecimento, uma instituição educacional que pode ser pública, né? Prefeitura municipal, por exemplo, ou privada, que fazem o quê? Que educam e cuidam. Educar e cuidar, indissociáveis, lembram? Então, ela não só cuida, não só educa. Cuidar
e educar, tá aí, sublinhando, de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, isso aqui cai muito em concurso, gente, período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Nós vamos então no artigo 5º sublinhar, por favor, gente, o parágrafo 6º na página seguinte. Esse parágrafo 6º sempre cai no concurso, inclusive ele cai até como uma pegadinha e vou mostrar onde para vocês. É considerada educação infantil em tempo parcial a jornada de no mínimo 4 horas diárias e em tempo integral a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Cuidado, gente. Então, a criança teria a sua jornada de 4 horas, no mínimo de 4 horas diárias, e em tempo integral, né? Que pode ser igual ou superior a 7. Então, depois nós vamos, inclusive, fazer um exercício e mostrar como eles colocam essa questão pegadinha nas provas de concursos, em testes e etc. Aí vamos para o artigo 6º. O artigo 6º vai falar das propostas pedagógicas da educação infantil que devem respeitar os seguintes princípios: os princípios éticos, políticos e estéticos. Quando ele coloca no inciso 1, éticos é o quê? Da autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, isso antes não havia. Então, hoje o professor tem que trabalhar respeitando esses princípios, fazendo com que a criança tenha responsabilidade, trabalhando para que ela possa ter autonomia, ser solidária, respeitar não só ao bem comum, ao próximo, ao nosso meio ambiente, enfim, respeitar a diversidade cultural que há dentro da escola e em sua sala de aula. Então, isso é um tópico também bem atual dentro das DCNIs. Políticos é dos direitos de cidadania, né? Vamos educar para a cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Então, vocês viram na Constituição e na LDB o artigo que vai dizer que nós devemos, né, educar para o exercício consciente da cidadania e que começa lá embaixo, eu falei, lembram na aula passada? Na creche, que é na creche e na pré-escola, né? Isso engloba a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. E os estéticos, né? Os princípios estéticos, que é da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, o professor vai ter que trabalhar sempre dentro desses 3 princípios, né? E não perdendo de vista o eixo, né? Que são as interações e as brincadeiras. Vocês viram estéticos? O lúdico, a ludicidade, a brincadeira, né? A criatividade. Então, tudo isso para nós desenvolvermos e promovermos uma aprendizagem, um desenvolvimento integral dessa criança que está na primeira etapa da educação infantil. Em seguida, nós vamos aqui
falar que é importante para nós o artigo 8º. O artigo 7º vocês podem ler, não tem problema nenhum, mas nós vamos ver aqui o artigo 8º. Só um destaque, eu estou falando, vocês vão ler o artigo 7º, que ele vai, o artigo 7º ele só vai falar que é muito importante para ser cumprido, principalmente, podem sublinhar, estou voltando para que vocês sublinhem, o inciso 3, em algarismo romano. Então ele diz assim: na observância destas diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente a sua função sociopolítica e pedagógica. Nós temos aí 5 incisos. O muito importante é esse aqui, cai bastante em concurso, possibilitando a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. A convivência entre crianças e adultos e crianças, né, que são crianças, coleguinhas, né, todos na sala de aula, na escola, adultos, professores, todos os gestores, funcionários em geral de toda a escola. E isso aí é um acréscimo também à convivência, né? Então a criança não vai ficar limitada à convivência somente com seu professor e coleguinhas, não, com toda a sua escola, com todos os professores e colegas. Então o artigo 7º, esse inciso 3º é um foco de questão que também cai bastante nas nossas provas e concursos. Vamos ao artigo 8º. Gente, eu espero que vocês estejam com a legislação impressa e fazendo estas anotações, porque depois nós teremos na nossa prova oficial D2 várias questões sobre as diretrizes curriculares para a educação infantil. Então, ninguém decora nada, ninguém memoriza, mas esses focos vocês devem entender, refletir, né? Como professores, vocês não podem perder de vista este conceitual, né? Que é o conteúdo das DCNIs aqui que eu estou passando para vocês. O artigo 8º vai dizer que a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos, vejam aí, e aprendizagens de diferentes linguagens. São as múltiplas linguagens. Quais são essas diferentes linguagens? As linguagens que vocês estão estudando: linguagem oral escrita, matemática, artes visuais, que mais? Natureza e sociedade, corpo, movimento, enfim, eles devem, né, ter esta articulação das múltiplas linguagens, assim como o direito a quê? A proteção, a saúde, a liberdade, a confiança, ao respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças. Isso tudo está no Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, de 1990. Também, antes disso, nós não tínhamos este foco, né, de direito à proteção, antes dos anos 90. Mais uma novidade para a educação infantil.